pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa próxima aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre funções compostas. O que seria, então, uma composição de função? A composição de função, ela é a junção, a união, tá? Vamos dizer assim, a combinação entre duas funções, onde dessa combinação nós obtemos uma nova função, uma terceira nova função. Então, dadas as funções f de x e g de x, onde eu tenho aqui a função f de x, ela é de a para b, a função g de x, ela é de b para c. Então, nós temos aqui o conjunto B como sendo o conjunto em comum entre as duas funções. O conjunto B, ele é tanto o contradomínio de f de x, como é o domínio de g de x. Então, nós podemos fazer, então, combinações entre essas duas funções, tá? Sendo, então, a função f de x e g de x, a função composta de g com f pode ser escrita como a função g de f de x, que também pode ser escrita como função gof, ok? Nós podemos fazer várias composições. As mais famosas eu coloquei aqui nessa tela, é a função gog, é a função fog, a função fof, a função gof e a função gog. Nós sempre falamos o seguinte, a função que está aqui na direita é a função que nós vamos colocar ela dentro da função que está à esquerda. Então, nós temos que aqui eu tenho o g dentro do f, aqui eu tenho f dentro de f, ele dentro dele mesmo, a função f dentro de g e a função g dentro de g, ela dentro dela mesma, ok? Então, não se esqueçam disso, a função da direita está dentro da função que está à esquerda. Vamos para os exemplos, então? Então, sejam aqui duas funções, f de x igual a x mais 2 e g de x igual a x ao quadrado mais 1. Como é que a gente faz para encontrar as principais composições fog, gof, fof, gog? Vamos lá. Primeira composição que eu quero encontrar é a função fog. Como que a gente encontra, então, a função fog? A função fog é a mesma coisa do que o g dentro do f. Então, primeiro passo, nós vamos escrever a função f. Quem é a função f? X mais 2. Segundo passo, no lugar do x, nós vamos colocar no lugar do x a função que eu quero colocar ali dentro, que nesse caso é a função g. Então, quem é a minha função g? A minha função g é x ao quadrado mais 1. Então, no lugar do x, eu vou substituir o x por x ao quadrado mais 1. X ao quadrado mais 1 mais 2 é a mesma coisa do que x ao quadrado mais 3. Essa daqui, então, é a minha nova função, a composição de f com g, certinho? Vamos para a próxima composição. Como é que eu encontro, então, a função gof? O que é gof? É o f dentro do g. Lembra sempre, direita dentro da esquerda. Se eu quero colocar a função f dentro da função g, primeiro passo é escrever a função g. Minha função g é x ao quadrado mais 1. No lugar do x, eu vou substituir pela função f. Então, aqui, ó, é x ao quadrado, né? Então, vai ficar x mais 2. O ao quadrado que estava aqui do x, ó, eu repito ele. Só no lugar do x que eu substituo, ok? Então, ficou x mais 2 ao quadrado mais 1. O que é x mais 2 ao quadrado? É x mais 2 vezes x mais 2. Ele vezes ele mesmo. Então, a gente vai ter que aplicar aqui distributiva. Então, vai ficar x vezes x ao quadrado. X vezes 2, 2x. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 2, 4. E o mais 1 que estava lá fora, nós repetimos. Vamos juntar aqui o que a gente tem em comum. X ao quadrado só tem 1. 2x mais 2x, 4x. 4 mais 1, 5. Essa, então, é a nossa nova função. É a nossa função x ao quadrado mais 4x mais 5. É a composição GOT. Vamos lá, continuando, então. Nós temos mais uma composição. É a composição FOF. O que é o FOF? Olha que bonitinho esse nome. FOF é a mesma coisa do que a função f dentro dela mesma. Então, primeiro passo, nós vamos escrever a função f. Quem é a minha função f? Ó, já deixei ela até aqui em cima, x mais 2.
Segundo passo, no lugar do x, eu vou substituir esse meu x pela função f novamente. Quem é f mesmo? F é x mais 2. Então, no lugar do x, nós substituímos por x mais 2. Esse mais 2 que está lá fora, nós podemos somar, então vai ficar x mais 2, que é igual a x mais 4. Esse x mais 4 aqui é a nossa nova composição, nossa nova função FOF, a função f de x, que é a função x mais 4. E para terminar, nós temos a última composição aqui das 4 que eu falei para vocês, das mais famosas, é a composição GOG. O que é GOG? É a função g dentro de g, ela dentro dela mesma. Quem é a função g? Já deixei aqui em cima, ó. G igual a x ao quadrado mais 1. Então, eu vou substituir o x da função g, que eu escrevi ela aqui no primeiro passo. No lugar desse x, eu vou escrever, colocar ele ali dentro, substituir por x ao quadrado mais 1. Então, vai ficar x ao quadrado mais 1. Lembrando que o ao quadrado que estava aqui no x, ó, ele vai continuar nesse próximo passo. Então, vai ficar x ao quadrado mais 1 ao quadrado. O que significa esse binômio ao quadrado? É ele vezes ele mesmo. Eu vou fazer aqui, então, a distributiva. X ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta potência. X ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. Uma vez x ao quadrado, x ao quadrado. Uma vez 1, 1. O mais 1 que estava lá fora, eu repito ele aqui. Vamos unir o que nós temos aqui, então, de igual. X elevado à quarta potência só tem 1. Eu vou repetir. X ao quadrado mais x ao quadrado, se eu tenho 1 e eu ganho mais 1, eu fico com 2x ao quadrado. 1 mais 1 é igual a 2. Então, essa aqui é a nossa nova função, feita da composição da função g dentro dela mesma, que é a função x à quarta mais 2x quadrado mais 2. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até mais!